Brincar aprendendo e aprender brincando. Com o protótipo idealizado pela pesquisadora Letícia Viegas, crianças neurodiversas têm suas necessidades de aprendizagem atendidas, de maneira lúdica e educativa. Esse é o tema do mais recente boletim de pesquisa aqui da UFPE. Então, do que se trata a sua pesquisa de mestrado? A minha pesquisa ela é sobre um dispositivo educacional. Na realidade, a gente tentou criar meio que um algoritmo que fizesse uma seleção de perfis, assim, sabe? Conseguisse identificar o perfil de uma criança, quais as dificuldades dela, quais as habilidades que ela tem. E a gente faz meio que uma anamnese dessa criança, sabe? E aí, a partir desses dados, a gente coletou, acho que 50 perfis diferentes, assim, e aí a gente colocou num banco de dados, assim, a ideia era colocar num banco de dados. E a partir disso, a gente conseguiu gerar um algoritmo que conseguisse indicar uma melhor rota de ensino para essa criança, sabe? O dispositivo, ele tem um foco na alfabetização dessas crianças de uma forma lúdica, onde ela fique no centro desse objetivo de educação, onde ela que direcione o que é que ela quer aprender, como que ela quer aprender. E o que é importante considerar dentro desse dispositivo para auxiliar a aprendizagem das crianças do espectro autista? Eu acredito que seja importante considerar vários fatores, porque assim, a criança autista ela já tem as suas individualidades. Ela tem sensibilidades de som, de iluminação, textos. Você tem que chamar a atenção dessa criança para ela poder realmente focar ali, porque senão ela vai embora, sabe? Então a gente tem que considerar os gostos dela para poder a gente indicar, né, atividades que atraiam essa atenção. Tomar cuidado com o volume do dispositivo, né, para que não fique muito alto, não incomode, que a iluminação não fique muito forte. Não podem ter pausas. Tudo isso acaba interferindo, né, na experiência do usuário com o dispositivo. Assim, mais especificamente com esse nosso usuário, né? Porque a gente já sabe que os anúncios normalmente não incomodam a gente, que somos pessoas típicas, né? Uhum. E aí, assim, nessa pausa, ela fica irritada. Ela é uma quebra da atenção, é uma quebra daquela rotina. Então a gente considerou manter o dispositivo offline também, não ter só ele online. Fora isso, cores vibrantes também, a gente não indica, sons, né? Certo, e você pode demonstrar pra gente? Posso. Essa daqui seria a tela inicial, onde a gente tem a parte dos estudantes, né? Vamos adicionar o seu primeiro estudante, por exemplo. O nome dele, a idade, o grau da escolaridade que ele tem, se ela está na alfabetização ou se ela está em outro nível. Escolher um avatarzinho, uma forma mais lúdica, né, da gente poder personalizar. E as questões de termos de política de privacidade que a gente sempre tem que considerar o LGPD, né? E aqui começa a nossa anamnese desse aluno. A gente tem a fase do diagnóstico, onde a gente pergunta qual é o diagnóstico dele, se ele tem, qual é o nível do autismo dele, se ele tem, por exemplo, Asperger ao invés de autismo, que é muito semelhante. Com quantos anos foi diagnosticado, se ele faz um acompanhamento terapêutico ou não. E quem está preenchendo, né? Se é um pai, se é um terapeuta, se é um professor. E aí tem uma segunda fase de anamnese, que é onde a gente conhece os interesses pessoais desse aluno, né? Se ele tem alguma questão sensorial relacionada a som, relacionada à iluminação, a cores, por exemplo, ou se ele consegue interagir de alguma forma, em que nível é essa interação. As habilidades que essas crianças têm, normalmente elas têm um hiperfoco, e esse hiperfoco faz com que elas desenvolvam habilidades específicas. E aí começam as indicações de atividades, né? Então, por exemplo, essa criança ela gosta de animação, ela tem já um conhecimento básico do ABC, por exemplo. Então, a gente está indicando que ela junte as sílabas nessa atividade de quebra-cabeça, né? Tem aquela mensagem, né, de tipo de felicitação de que uma atividade foi feita com sucesso, né? Os jogos, no geral, desde sempre, são o centro, assim, a brincadeira, né? Ela visa que a criança aprenda brincando. E aí, a ideia também era que no final dessas atividades, a gente gerasse um relatório para o pai, para o responsável, para o terapeuta, ter uma noção de como que essa criança se desenvolveu, quais as atividades que ele teve mais interesse, quais ele teve menos interesse. Porque a partir daí, o responsável vai mediando, né? Indo mais naquilo que ele não conseguiu desenvolver tão bem, para que ele se desenvolva melhor. Obrigada. Valeu.